Olá pessoal, eu sou o Pedro e eu estou aqui para falar do livro a ser trabalhado no vestibular UERJ, 1984, do George Orwell. É provável que você já tenha ouvido falar que a literatura leva a gente para vários mundos, mas é importante pontuar que ela também faz uma viagem para o interior do ser humano, para a realidade dele, para lugares às vezes que a gente já até habita e não percebe. Certa vez, numa exposição do pintor Pablo Picasso, ao ouvir dizer que o pintor espanhol distorcia deliberadamente as coisas, o escritor Franz Kafka retrucou, dizendo que ele, Picasso, apenas registrava as deformidades que ainda não penetraram na nossa consciência. A arte e a literatura também, claro, constantemente nos alerta para o que está por vir e o que já está entre nós, mas que às vezes nossos sentidos não perceberam ainda. Tem muita gente que fala, inclusive, que o George Orwell escreveu 1984 como um alerta de algo muito próximo que estava de acontecer. O romance foi escrito em 1948 em um cenário pós-Segunda Guerra Mundial. O mundo tinha acabado de se livrar dos horrores do nazismo e já se via ameaçado por uma guerra nuclear entre as duas principais potências globais, Estados Unidos e União Soviética. É nesse contexto que surge o livro, apresentando um futuro distópico, ou seja, um lugar ou estado imaginário no futuro em que se vive em condições de extrema opressão, desespero ou privação. No romance, 3 nações que vivem em guerra: Oceânia, Eurásia e Lestásia. A primeira delas é governada por um líder supremo conhecido como Grande Irmão. Oceânia também é o cenário do romance, narrado em terceira pessoa, centralizada na figura do protagonista Winston Smith. Ele é um morador da cidade de Pista Aérea 1, a antiga Londres, e por onde anda se depara com um enorme cartaz com o rosto do líder supremo e um aviso: o grande irmão está olhando você. A gente pode destacar, além do Winston, outros 4 personagens: Julia, O'Brien, o grande irmão e Emmanuel Goldstein. Enquanto os 2 primeiros aparecem e interagem com o protagonista, a existência dos outros 2 permanece um mistério até o final do livro. A obra é dividida em 3 partes mais um apêndice, e se eu tivesse que resumir esses segmentos, basicamente diria que a parte 1 trata do panorama da vida do Winston Smith e a organização social de Oceânia, a 2 das relações amorosas e políticas dele com Julia e O'Brien, e a última parte das consequências dessas relações interpessoais. O apêndice não é menos importante. Embora não tenha participação de nenhum personagem em nenhuma trama, ele é um perfeito manual da nova fala, que eu vou falar mais pra frente. Acho que a gente pode encerrar por aqui a análise do enredo do livro, uma vez que a redação não vai fazer perguntas especificamente sobre ele, mas pedir um texto dissertativo argumentativo a partir de um tema presente no romance de Orwell. Então, vamos tentar destacar aqui os pontos de 1984 que cercam a nossa realidade e podem se aproximar de um tema de vestibular da UERJ. Vamos por partes. Na primeira, a gente conhece o personagem, sua rotina é sempre igual e um cenário sempre devastado. A gente é introduzido então à divisão de classes de Oceânia. Os membros internos do partido, o único partido do país, estavam no topo da pirâmide de privilégios, enquanto os proletas compunham a base, sendo considerados animais. No meio estavam os membros externos do partido que trabalhavam para o Estado, ganhavam muito pouco, mas eram convencidos de que estavam melhorando de vida ano a ano. Basicamente o que a gente tem é burguesia, proletariado e a classe média. Para que fossem convencidos de que a vida estava ótima e era daí para melhor, os cidadãos eram bombardeados pelas propagandas contínuas anunciadas através da Teletela, um dos maiores símbolos de 1984. Era uma grande placa de metal, semelhante a um espelho fosco, presa numa parede que, além de transmitir imagens e sons, também via e ouvia tudo. Ela era obrigatória em todos os lugares da cidade, e era por ela que o partido monitorava tudo que seus cidadãos faziam e, dessa forma, ninguém tinha direito à privacidade. Repara que para o autor, portanto, uma das características de um futuro distópico seria um eterno controle do Estado através de telas dentro das casas de seus cidadãos, monitorando eles 24 horas por dia. Mal sabia o escritor que Estado nenhum precisaria se encarregar dessa tarefa, uma vez que o próprio indivíduo já seria estimulado e estimulador da exposição da sua vida íntima. No lugar de uma tela presa à parede que ouvisse e visse tudo, o celular carregado o dia inteiro para cima e para baixo, registrando a localização do dono, suas emoções, onde dá dinheiro na conta, amizades, segredos. Outra grande marca de 1984, também introduzida na parte 1, é a nova fala, ou nova língua, de acordo com a edição. A nova fala era o idioma oficial do país e basicamente substitui o idioma como a gente conhece hoje, que na obra é chamado de velha fala.
A ideia era suprimir palavras no sentido e na forma de modo que atendesse à ideologia do Socin, conhecido em velha fala como socialismo inglês, e que era a ideologia do Partido do Grande Irmão. Então as novas palavras já continham dentro delas a sua caracterização, se boas ou ruins. Quer um exemplo? Sexo era proibido em Oceânia, e assim a palavra sexo deixava de existir, dando lugar a outras duas: sexo-crime e benessexo. A primeira era a aglutinação de crime sexual. Seria basicamente todo o ato sexual. O único ato permitido era o benessexo, ato que tinha que ser autorizado pelo partido com um objetivo exclusivamente reprodutivo. O orgasmo, por exemplo, era proibido em Oceânia. Você pode estar pensando que benessexo era sexo benéfico, mas percebe que se sexo era sempre crime e sempre ruim, não faria sentido existir um sexo bom? Reduzindo palavras em seus sentidos e formas, começa a não ser possível ter acesso a palavras negativas ao regime, e assim ninguém conseguiria formular nem em pensamento argumentos e construções que divergissem ideologicamente do partido, uma vez que pensamento precisa de palavras para ser formulado. A frase "o grande irmão é ruim", por exemplo, já não faz sentido em nova fala, uma vez que grande irmão é sempre bom. Limitar o pensamento a partir da redução da própria linguagem é um mecanismo perverso de controle social e não é tão fictício assim. Lembra do Fabiano de Vidas Secas, do Graciliano Ramos, que foi o livro trabalhado no vestibular da UERJ no passado? Esse livro serviu de base para a pergunta-tema "O que leva as pessoas em condições semelhantes às de Fabiano a se considerarem inferiores às demais?". E uma das características que levava Fabiano a se inferiorizar diante das outras era justamente sua limitação na fala. Essa capacidade reduzida de comunicação, que colocava Fabiano numa eterna posição de submissão e que era um dos objetivos do Socin em 1984, também é vista na nossa realidade. A gente não precisa nem interferir diretamente no idioma. Mas se a educação não fizer parte da vida do cidadão, se ele não tem acesso à escola, por exemplo, isso não produz grupos marginalizados, com menos oportunidades, perpetuando um ciclo de exclusão social, um claro incentivo a uma eterna obediência ao sistema? O ideal para o partido era retroceder àquele homem antigo que ouvia o nome de outros deuses e julgava automaticamente como falsos, não existentes ou ruins. Ele nem se dava ao trabalho de conhecer outras culturas e divindades. Na verdade, era até melhor não conhecer para seguir ainda mais fervoroso nas suas convicções. Ora, quando a gente não reconhece o valor da cultura e menospreza a arte, responsável direta pela multiplicidade de sentidos da nossa realidade, a gente não está reduzindo e limitando as formas de pensar e a diversidade de pensamento? Quando a gente censura exposição, demoniza a peça de teatro ou ridiculariza a performance artística, a gente não está fazendo exatamente como Socin em 1984? Uma vez que o pensamento se torna dogmático e único, fica mais fácil controlar a população e determinar a sua maneira de ver o mundo. Outro mecanismo de controle dessa visão de mundo estreita era transmitir diariamente aos membros do partido uma sessão de cinema chamada 2 Minutos de Ódio. A ideia era estimular as emoções mais extremas de cada cidadão, mostrando soldados inimigos amedrontadores e traidores da pátria confessando seus crimes contra o partido. Para coroar o momento de pura raiva, apareceu o rosto, só o rosto de Emanuel Goldstein, o inimigo número 1 da nação e líder da Confraria, uma suposta organização clandestina que supostamente praticava terrorismo com o objetivo de tomar o poder do Grande Irmão e causar sofrimento e miséria na população. Nessa hora, claro, o pessoal já estava descontrolado. Dois sentimentos dominavam o público: medo e ódio. Mas o jogo virava. Aparecia na tela a figura do líder supremo, o Grande Irmão, com uma música triunfal de fundo. Imediatamente as pessoas eram inundadas por um sentimento de adoração, levantavam as mãos e começavam a entoar G.I., G.I., G.I. Você pode estar achando meio doido essa coisa de parar o trabalho para sentir raiva dos outros, mas não é através da nossa teletela particular, o celular, que a gente assiste a vídeos e montagens que estimulam na gente o ódio a grandes inimigos e a adoração a uma ou outra figura? O propósito dos 2 minutos de ódio era estimular, por impulso, da forma menos racional possível, o modo como as pessoas lidavam com a política. Era preciso odiar os inimigos externos e internos. De fora, o inimigo era Lestásia ou Eurásia.
Eles estavam sempre se alternando, mas o partido dizia que nunca se alternavam, que o adversário sempre foi um e que o aliado, desde o início dos tempos, foi outro. Internamente, o inimigo era Emmanuel Goldstein e a confraria. Ninguém nunca tinha visto um membro da confraria e nem o Goldstein. Eles eram como fantasmas que podiam conquistar o poder a qualquer momento, e isso justificaria todo o controle e vigilância do partido. Na segunda parte de 1984, a gente descobre a existência de um livrinho escrito pelo Goldstein. Winston Smith ganha do O'Brien ao revelar ao amigo que estava num romance clandestino com Julia. O'Brien se revela um membro da confraria e entrega o livro proibido a Winston, mas na parte 3 a gente descobre que esse amigo é um belo de um traíra, um espião do grande irmão que ajuda a torturar o protagonista. Mas existe um trecho fundamental da segunda parte, que é a leitura do livro de Goldstein, em que a gente descobre os dois objetivos do partido: conquistar o mundo e extinguir de vez por todas as possibilidades de pensamentos independentes. Para ter certeza que o pensamento independente foi extinto, não é necessário saber o que os indivíduos pensam. É possível colocar uma teletela na cabeça de cada cidadão para descobrir o pensamento deles? Claro que o partido gostaria, mas ele utiliza outra ferramenta extremamente eficaz para garantir que as pessoas pensem sempre da mesma forma. E assim, saber o que elas estão pensando. O duplo pensamento. Duplo pensar é assumir que duas coisas opostas não produzem uma contradição. Exemplo, amar também era machucar, por isso o Ministério do Amor torturava. A paz significa não estar em confronto, mas ao mesmo tempo significa duas nações guerreando. Por isso, o Ministério da Paz é responsável pela guerra. Na terceira parte do romance, Winston é constantemente torturado na presença de O'Brien e a gente começa a compreender melhor o que é o duplo pensamento. Winston deve amar o grande irmão, mesmo odiando. E não é por medo ou coação, mas deve se convencer daquilo, de coração. O grande passo para que isso aconteça é reconhecendo que 2 mais 2 é igual a 5. O O'Brien mostrava 4 dedos e o Winston devia ver 5. E não adiantava mentir para o O'Brien. Ele e o Winston mesmo deviam enxergar 5 ou era brutalmente torturado. Olha, pode parecer uma maluquice, mas isso é mais real do que se pensa. O pensamento é tão martelado, seja pela violência, propaganda, coação, que o indivíduo, mesmo diante de uma contradição, passa a acreditar piamente naquilo, numa espécie de dissonância cognitiva. Exemplo, lá atrás, na Idade Média, os inquisidores torturavam os prisioneiros plenamente convencidos de que faziam isso em nome de um amor cristão. Que é um exemplo mais recente. Como é que muita gente pensa em acabar com a violência? Da mesma forma que o Ministério da Paz de 1984, matando todo mundo. Outro mecanismo que facilita esse processo de duplo pensamento é queimar ou falsificar os registros históricos. O partido escreve no presente o que aconteceu no passado, e tem até um trecho interessante que fala sobre isso. Diz assim: quem controla o passado, controla o futuro, e quem controla o presente, controla o passado. A gente até já falou sobre isso quando o Oceania troca o inimigo, por exemplo, estava em guerra há 4 anos com a Lestásia e agora entra em guerra com a Eurásia. Claro que a população sabe que trocou, mas ao mesmo tempo o partido afirma e convence de que não. Todos os documentos que registravam o contrário são destruídos e novos documentos comprovam definitivamente que o inimigo sempre foi a Eurásia. Tinha até um ministério responsável por toda essa falsificação, o Ministério da Verdade, ou Miniver. Dessa forma, a história é refeita. O partido decide a realidade de agora e de outrora, de forma que não é possível enxergar qualquer comparação desfavorável ao sistema vigente. Nos livros escritos e reescritos sobre o passado, o partido diz que antes do Grande Irmão, tudo era guerra, miséria, corrupção, e que hoje, claro, está tudo muito melhor e não faz sentido o indivíduo se rebelar. Quer dizer, poderia estar ainda melhor, não fossem as guerras contra a nação estrangeira e contra a confraria liderada por Emmanuel Goldstein. Olha como, revivendo o fantasma do passado, o partido acaba manipulando também o imaginário do cidadão, controlando o seu futuro. A eterna proximidade do inimigo é a situação perfeita para justificar o que chamamos de estado de exceção, um regime que abdica das leis que regem a democracia por um suposto período curto para supostamente botar ordem na casa. Normalmente, o Estado passa a ser regido por leis bem mais autoritárias, muitas vezes por militares, e entra num grande período de controle e vigilância. No caso de 1984, Oceania não tinha leis. Não precisava, afinal, o partido era muito claro sobre o que era certo e o que era errado. Ainda assim,
Ninguém sabia quem eram os membros da confraria. Podia ser qualquer um. A lógica que prevalecia, portanto, era de que todo mundo era culpado até que se provasse o contrário. E para ter certeza que ia capturar os inimigos, teletela em tudo quanto é canto da cidade, para monitorar todo mundo e prender quem cometesse crime ou até pensasse crime. Tinha um nome para essa infração, o crime pensar. Bastava um olhar desconfiado para a teletela que a polícia das ideias aparecia na casa da pessoa e prendia ela. Ah, mas se for realmente inocente, vai ser solto. Os presos eram levados para o Ministério do Amor, onde eram torturados até magicamente todos confessarem seus crimes. Winston, por exemplo, confessou crimes que nunca cometeu. Sob tortura, as pessoas falavam qualquer coisa que os torturadores mandassem. Principalmente quando estavam no quarto 101, que não vou dizer o que tinha lá para manter o mistério e incentivar a leitura do livro. Mas, como vocês podem ver, a justiça de Oceânia parecia muito eficaz, uma vez que todos os suspeitos eram criminosos e por isso mereciam tortura, trabalhos forçados e até pena de morte. Acho que já ficou muito claro como o futuro distópico pensado pelo George Orwell talvez nunca tenha sido tão distópico assim. Através da teletela, nova fala, duplo pensamento, da violência e da falsificação da memória e do conhecimento, a gente consegue observar como o partido e o grande irmão controlam excessivamente e brutalmente a sociedade. Pode ser até assustador o modo como a literatura revela muito sobre a gente, sobre a nossa realidade, mas é por isso que é preciso ler. Se boa parte da Alemanha tivesse seguido o processo do Kafka em 1925, quando o livro foi lançado, talvez eles não tivessem embarcado no nazismo. Quem sabe, se a nossa sociedade tiver mais acesso à literatura, a gente não possa também se proteger de governos totalitários que querem controlar sua população através da linguagem, dos costumes, de sua história e até do seu pensamento. É isso, pessoal. Cuidem-se, não se esqueçam de usar uma boa máscara no dia da prova e, se puderem, fiquem protegidos até lá.